A torcida palmeirense, sempre apaixonada e vibrante, se prepara para uma grande reviravolta nas últimas notícias que vêm sacudindo os bastidores do Verdão. Recentemente, a diretoria do Palmeiras foi surpreendida por uma proposta bilionária da Bet7k, que deixou todos de queixo caído e colocou em xeque o futuro do clube. A oferta, que é estrondosa e inesperada, não apenas coloca o Palmeiras no centro das atenções, mas também levanta uma série de questões sobre as implicações que uma quantia tão alta pode ter na gestão do clube e nas suas ambições nas competições. Em meio a esse turbilhão, a diretoria se vê diante de uma decisão crucial. Aceitar a proposta pode significar um impulso financeiro sem precedentes, mas também pode trazer uma série de desafios e pressões que não podem ser ignorados. Estamos falando de um valor que poderia mudar a história do Palmeiras, colocando o clube em um patamar financeiro que poucos no Brasil conseguem alcançar. A Bet7k não está apenas fazendo uma oferta, está lançando um desafio ao Verdão para que ele se reinvente e se posicione de forma ainda mais agressiva no mercado. O que isso significa para a torcida? O Palmeiras, conhecido por sua história rica e por ter uma das maiores torcidas do Brasil, pode estar prestes a entrar em uma nova era. Os torcedores, sempre ávidos por vitórias e conquistas, veem com esperança essa possibilidade. Contudo, há também uma apreensão sobre o que essa mudança poderia acarretar. Afinal, o que está em jogo é muito mais do que uma simples quantia em dinheiro, é a identidade do clube, a relação com a sua torcida e a maneira como o Palmeiras será visto no cenário brasileiro e internacional. A reação da arquibancada é crucial nesse momento. Um membro da diretoria comentou: "Estamos animados, mas cautelosos. Essa proposta pode ser um divisor de águas, mas precisamos ouvir a nossa torcida." E é exatamente isso que queremos saber: como a torcida está reagindo a essa notícia bombástica? A expectativa é palpável, e muitos torcedores já começam a sonhar com contratações de peso e um time ainda mais forte. Mas será que todos compartilham dessa empolgação? Neste roteiro, vamos explorar vários ângulos que emergem dessa notícia bombástica. Desde o impacto imediato que a oferta pode ter nas contratações e na estratégia do time, até as repercussões no mercado financeiro do futebol brasileiro. Também vamos olhar para o histórico do Palmeiras em relação a propostas milionárias e compará-las com essa nova realidade. Por último, vamos discutir o futuro do clube após essa oferta, buscando entender se estamos diante de uma grande oportunidade ou de um desafio que pode ser difícil de superar. A torcida alviverde, sempre unida e apaixonada, tem um papel fundamental nesse contexto. A resposta da arquibancada pode moldar a maneira como a diretoria reage a essa proposta. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Está ansioso para ver o Verdão voar mais alto ou preocupado com as consequências dessa nova realidade financeira? Deixe sua opinião nos comentários, porque a conversa não para por aqui. Agora, vamos nos aprofundar no ângulo tático que essa oferta bilionária da Bet7k pode trazer ao Palmeiras. Imagine a cena: a diretoria decide aceitar a proposta e, de repente, uma nova era de contratações começa. Reforços de peso. Palmeiras, que já tem um elenco competitivo, poderia, com esse aporte financeiro, trazer estrelas de renome e reforçar ainda mais suas posições deficitárias. Jogadores que antes eram apenas sonhos se tornam possibilidades reais. Isso é algo que pode fomentar discussões acaloradas entre os torcedores, que sempre desejam ver o Verdão brigando nas cabeças, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Manutenção dos talentos. Uma injeção financeira dessa magnitude permitiria ao Palmeiras não só reforçar o time, mas também manter seus principais talentos. Imagine se jogadores como Dudu, Rony ou até mesmo o jovem Endrick tivessem seus contratos renovados e valorizados. A manutenção de estrelas é crucial para manter a moral do time e a confiança da torcida. Um grupo unido e satisfeito pode ser a diferença entre uma temporada medíocre e uma onde o título é uma realidade palpável. A pressão aumenta. Por outro lado, a pressão aumenta. Com um investimento tão alto, as expectativas são elevadas a um nível quase insuportável. A pergunta que fica é: a comissão técnica e os jogadores estão preparados para lidar com a pressão de uma nova responsabilidade que vem com a fortuna? A história do futebol é repleta de exemplos de clubes que, ao se endividarem ou ao aceitarem propostas avassaladoras, acabaram se perdendo em meio a expectativas irreais.
O caso do Palmeiras é diferente? Vamos torcer para que sim. Táticas e rivalidades. As competições se aproximam e a torcida já começa a sonhar com o time ideal, as formações que podem ser compostas, as táticas a serem utilizadas. Com o dinheiro da Bet7k, o Palmeiras poderia não apenas mudar a forma como joga, mas também como lida com suas rivalidades. Os clássicos contra Santos, Corinthians e São Paulo ganhariam um novo contorno. A pressão para vencer se tornaria mais intensa, mas a expectativa de um time forte e imbatível também aumentaria. Expansão do marketing. A influência da Bet7k vai além do campo. O marketing do clube poderia se expandir, criando novas oportunidades de receita através de patrocínios e colaborações com marcas que queiram se associar a um clube projetado para o sucesso. Isso não só traz um retorno financeiro, mas também solidifica a imagem do Palmeiras como um gigante do futebol brasileiro e mundial. Reflexão final. E você, torcedor? O que acha que o Verdão deveria fazer com essa oferta? Aceitar investir pesado para conquistar títulos ou agir com cautela e preservar a identidade do clube? Deixe suas ideias nos comentários. Agora, vamos explorar o ângulo de mercado em relação à oferta da Bet7k e o que isso significa para o Palmeiras e o futebol brasileiro como um todo. O cenário financeiro do futebol nacional tem mudado drasticamente nos últimos anos, com clubes buscando novas maneiras de garantir receita e sustentabilidade. Neste contexto, a proposta da Bet7k pode ser vista como um divisor de águas. Se o Palmeiras aceitar essa oferta, ele poderá não apenas melhorar sua saúde financeira, mas também influenciar a maneira como os outros clubes operam. A diferença entre os grandes clubes e os menores tem aumentado cada vez mais, e a competição por talentos e patrocínios se acirrou. A chegada de uma proposta bilionária como essa pode inspirar outros clubes a buscarem soluções semelhantes, elevando o nível do futebol brasileiro. Imaginem só, torcedores, um campeonato recheado de estrelas, jogadores de nível internacional, e o Palmeiras na vanguarda desse movimento. Para entender melhor a magnitude dessa oferta, podemos olhar para exemplos concretos. Lembrem-se do Flamengo, que, ao aceitar investimentos robustos, transformou seu elenco e se tornou uma potência no Brasil e na América do Sul. Com a injeção de recursos, o clube carioca não só contratou grandes nomes, mas também elevou sua visibilidade e atratividade para novos patrocinadores. O Palmeiras, ao seguir um caminho semelhante, poderia não apenas se fortalecer em campo, mas também se tornar um ícone de sucesso fora dele. Entretanto, o que está em jogo não é apenas a quantidade de dinheiro, mas a maneira como esse dinheiro será utilizado. Se o Palmeiras usar essa oferta para construir um time coeso e competitivo, poderá se tornar uma referência de sucesso e eficiência. Isso pode abrir portas para parcerias com investidores, marcas e até mesmo novos patrocinadores que desejam estar associados a um clube em ascensão. Porém, se as expectativas não forem atendidas, pode haver um efeito contrário, com a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica crescendo exponencialmente. Além disso, a proposta da Bet7k pode elevar o perfil do Palmeiras em termos de visibilidade e popularidade. Com mais dinheiro, o clube poderia investir em marketing, expandindo sua presença nas mídias sociais e atraindo uma nova geração de torcedores. Isso é vital para garantir que a paixão pelo Verdão continue a crescer, e que novos torcedores se identifiquem com a história rica e vibrante do clube. Um clube que investe em seu futuro é um clube que tem potencial para se tornar ainda mais relevante no cenário do futebol. Por outro lado, a proposta também levanta questões sobre a sustentabilidade financeira do futebol. O que acontece quando um clube se torna dependente de investimentos externos? Como garantir que essa fortuna seja utilizada de maneira responsável e que não crie um ciclo de dívida? Esses são dilemas que o Palmeiras terá que enfrentar, e que a torcida deve estar atenta. Afinal, o Verdão merece um futuro brilhante, mas ele precisa ser construído com responsabilidade. E você, torcedor? O que pensa sobre isso? O Palmeiras deve aceitar a oferta e arriscar ou agir com cautela? Deixe sua opinião nos comentários. A voz da torcida é fundamental nesse momento decisivo. Agora, vamos mergulhar na história do Palmeiras e fazer uma comparação com outras ofertas milionárias que marcaram a trajetória do clube e do futebol nacional.
A proposta da Bet7k, apesar de recente, já entra para a lista das maiores investidas na história do Verdão, e não podemos deixar de lado o impacto que isso pode ter nas memórias da torcida. O Palmeiras sempre foi um clube que se destacou pela sua grandeza, e situações como essa fazem parte de um legado que é construído ao longo dos anos. Relembramos ofertas que, embora diferentes em contexto e valor, também foram decisivas na história do clube. Um exemplo que não pode ser esquecido é a contratação de Rivaldo em 1993, que, por um valor em torno de US$ 1 milhão, se tornou um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, levando o time a conquistas importantes. Outro caso emblemático foi a chegada de Edmundo em 1995, que, com um investimento de US$ 4 milhões, trouxe uma nova dinâmica ao ataque palmeirense, culminando na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Essas contratações não foram apenas um reflexo de investimentos, mas também de uma visão clara de montar um time forte e competitivo. A relação entre investimento e sucesso é uma constante na história do futebol, e o Palmeiras sabe disso. Além disso, a proposta da Bet7k pode ser comparada a outros momentos históricos do futebol brasileiro, como a chegada de investidores ao Flamengo em 2013, que, com a entrada de novos patrocinadores, transformou o clube em uma potência financeira e esportiva, levando-o a conquistar títulos importantes, como a Copa Libertadores em 2019. O São Paulo também passou por um processo semelhante, quando recebeu um aporte financeiro significativo em 2005, que possibilitou a contratação de jogadores como Rogério Ceni e Hernanes, resultando em uma sequência de títulos que consolidou a equipe como uma das melhores do Brasil. Se o Palmeiras aceitar essa oferta, o clube pode se tornar um exemplo a ser seguido, um farol de como gerenciar uma fortuna e transformá-la em sucesso dentro de campo. Podemos imaginar o Verdão disputando títulos com força total, superando rivais tradicionais, e construindo um legado que será lembrado por gerações. Porém, a história também nos ensina que nem sempre as coisas saem como planejadas. Há diversos exemplos de clubes que, ao se endividarem ou se deixarem levar por propostas tentadoras, acabaram enfrentando sérias dificuldades financeiras. O Vasco da Gama, por exemplo, contratou jogadores de peso em 2011, mas a falta de planejamento financeiro resultou em uma crise que o clube ainda tenta superar. O Palmeiras precisa estar atento a esses aprendizados e garantir que qualquer decisão tomada seja construída sobre uma base sólida e com responsabilidade. Neste sentido, a proposta da Bet7k é mais do que uma oportunidade financeira, é uma chance de reescrever a história do Palmeiras, mas com cautela. A torcida alviverde deve estar ciente de que o sucesso não vem apenas com dinheiro, mas com estratégia e planejamento. E você, torcedor, acredita que o Palmeiras deve abraçar essa proposta e seguir o caminho das grandes contratações, ou deve manter a tradição e o modo de agir que sempre foi característico do clube? Deixe sua voz ser ouvida nos comentários. Finalmente, chegamos à nossa síntese final, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos e discutir as perspectivas futuras para o Palmeiras diante dessa nova realidade financeira. A proposta bilionária da Bet7k não é apenas uma oportunidade, é um teste para a diretoria, os jogadores, principalmente, para a torcida. O que está em jogo é o futuro do Palmeiras e como o clube irá moldar sua identidade e posicionamento no cenário do futebol brasileiro e internacional. Se a diretoria decidir aceitar a proposta, todo o cenário do clube pode mudar. O Palmeiras terá a chance de se estabelecer como um dos clubes mais ricos do Brasil, podendo investir em contratações de peso e fortalecer sua base. Isso, por sua vez, elevaria as expectativas da torcida, que sempre deseja ver o Verdão brigando pelos títulos mais importantes. A pressão para vencer aumentaria, e a responsabilidade da comissão técnica e dos jogadores também. Mas é um risco que pode valer a pena, desde que seja feito com planejamento e estratégia. Entretanto, também precisamos considerar as vozes críticas. A aceitação dessa oferta pode levar o Palmeiras a uma maré de pressões e expectativas. O que acontece se o time não corresponder? O torcedor está preparado para lidar com a possível frustração de não ver o clube conquistar títulos, mesmo com todo o investimento? A história nos mostra que o sucesso no futebol não se resume apenas a cifras, é preciso saber administrar, planejar e ter um projeto a longo prazo. Além disso, a proposta da Bet7k também pode ser uma oportunidade para que o Palmeiras se torne um modelo de gestão.
O clube tem a chance de mostrar como é possível utilizar uma fortuna de maneira responsável e estratégica, tornando-se um exemplo a ser seguido no futebol brasileiro. Isso poderia atrair novos parceiros e patrocinadores, solidificando a imagem do Verdão como um clube de sucesso. Ao final, a expectativa está nas mãos da diretoria e, claro, nas emoções da torcida. O Palmeiras é um clube grande e poderoso, mas que deve sempre respeitar suas raízes e sua história. A proposta da Bet7k é uma janela para o futuro, mas que deve ser encarada com cautela. O que você, torcedor, espera que o Palmeiras faça com essa oportunidade? Está empolgado com a possibilidade de um time ainda mais forte ou prefere um caminho mais conservador? Sua voz é importante. Deixe seus comentários e vamos juntos acompanhar essa emocionante jornada.